Jung e o caminho da individuação. Uma introdução concisa, por Murray Stein. Tradução Euclides Caloni. Editora Cultrix. Canal Le Conde. Capítulo 8. Último capítulo. Individuação e a política das nações. Em 17 de maio de 2000, o presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, em discurso em New London, Connecticut, assim se expressou, abre aspas, a realidade fundamental do nosso tempo é que o advento da globalização e a revolução na tecnologia da informação ampliaram tanto o potencial criativo quanto destrutivo de cada indivíduo, comunidade e nação em nosso planeta. Fecha aspas. Com essas palavras prescientes, ele apresentou a conjuntura paradoxal dos nossos tempos. Por um lado, poderosas forças de síntese estão em ação na política global. Por outro, forças igualmente potentes impressionam no sentido da separação e da diferença. Muitas pessoas veem o movimento para a síntese como destrutivo e maléfico. Para outras, destrutivo é o contramovimento em prol da separação. Para a individuação, há muito venho sustentando que ambos os movimentos são necessários. A pergunta que desejo analisar neste capítulo é a seguinte: o princípio de individuação pode ser aplicado com proveito também ao cenário da política e das relações internacionais? Essa pergunta implica a questão do desenvolvimento da consciência coletiva e da possibilidade de desenvolvimento da consciência de grandes grupos humanos, como nações e culturas, de modo semelhante ao do indivíduo. Podem também nações e comunidades culturais inteiras individuar-se? Com relação à identidade psicológica, o princípio de individuação significa criação, destruição, recriação eterna. Um processo contínuo cujo objetivo distante é a totalidade máxima por meio da expansão crescente da consciência. Esse princípio gera um movimento para a separação e outro para a integração. No fim, o resultado pode ser descrito como um enlace dos opostos na consciência. Será esse um modelo de desenvolvimento que possa ser usado para se compreender a evolução da identidade e da consciência em culturas que constituem nações, e mesmo no caso de grupos de nações? Será proveitoso aplicar uma perspectiva psicológica às dinâmicas políticas e econômicas que fundamentam os movimentos da história mundial? Em caso afirmativo, como seria essa análise no mundo de hoje? Essas perguntas motivaram os temas examinados neste capítulo. Para essa investigação, levarei em consideração o confronto entre a América do Norte e a América do Sul, como exemplo da tensão entre forças de separação e de união, tensão essa que leva em si o potencial para a individuação em cada um desses continentes e suas várias culturas. Em geral, podemos supor que, sempre que dois grupos com atitudes diferentes se encontram e se polarizam em torno de certos valores, crenças e percepções definidos, com base em tradições históricas particulares e complexos culturais específicos, daí emergirá um potencial para a individuação cultural que incluirá a dinâmica da separatio e da conjunctio total, como vista e descrita na psicologia dos indivíduos. No presente caso, existe hoje um encontro de longa data entre duas culturas bem diferentes
nos continentes americanos. Uma anglo-saxônica e protestante por tradição, a outra latina e católica. São duas placas tectônicas culturais que se aproximam cada vez mais uma da outra. Primeiro, mencionarei certas semelhanças entre elas. Todas as nações das Américas foram criadas com base em ações empreendidas por povos europeus que, a seu modo, estavam em grande parte inconscientes de seus motivos sombra e das implicações de suas ações para o futuro. Eles chegaram, invadiram, conquistaram e com frequência saquearam os territórios que os povos atuais de origem basicamente europeia chamam de pátria, lar. Essa é uma herança ancestral compartilhada. Uma sombra de titularidade e agressividade, portanto, está bastante entretecida no tecido de todas as identidades originais. Como os habitantes das Américas vivem hoje em terras que foram tomadas de seus ocupantes originais, um elemento de culpa consciente ou inconsciente permeia todas as identidades que reivindicam o título de americano. Os povos nativos remanescentes, que não tinham como entender o que estava acontecendo com eles, existem hoje como um lembrete desse passado perverso. A negação desse passado equivale à repressão cultural da sombra coletiva. O período de invasão, colonização e assentamento, depois ampliado por um programa de escravidão das populações locais e de outras oriundas da África, foi concluído em um lapso relativamente curto de tempo. Os desbravadores e colonizadores logo consideraram a terra ocupada como legitimamente sua, e com rapidez se tornaram cidadãos legais e íntegros dessas colônias do Novo Mundo, elas mesmas ainda em sua infância. Dessa mescla de pessoas e forças, nasceram as nações que conhecemos hoje. Por séculos depois de iniciada a colonização, esses habitantes imigrantes das Américas seguiram os ideais e costumes culturais da Europa. No norte, os pontos de referência e orientação culturais estavam na Inglaterra, França e Alemanha. No sul, as pessoas se espelhavam na Espanha, em Portugal, na Itália e na França. Em tempos mais recentes, todavia, as culturas das Américas, tanto latina como anglo-saxônica, deixaram em grande parte de acompanhar os modelos sociais e as ideologias políticas da Europa. Em vez disso, começaram a criar esses modelos e ideologias por si mesmas e entre si. Em concomitância, o eixo econômico-cultural Norte-Sul se fortaleceu. Esse é o ápice de um processo de separação psicológica da pátria-mãe e da invenção de estilos de expressão americanos peculiares por meio das artes, da literatura, culinária, música, filosofia política e teoria econômica. A distinção, pelo menos nesse nível cultural, foi bem alcançada. Como consequência, as várias culturas nas Américas não estão hoje mais no início da formação da identidade. Antes, adentram agora, ou pelo menos já avançaram bastante nesse sentido, um período de crise em que a revisão e a reavaliação das conquistas, fracassos e identidades do passado ocupam a consciência. Isso pode muito bem significar que já surge no horizonte um período de liminaridade prolongada e de profunda reestruturação. Voltando agora à dinâmica entre as duas zonas culturais que estamos examinando, devemos observar que, considerando que os habitantes das Américas tiveram a mesma origem cultural parental básica, isto é, a civilização e a religião europeias, eles são quase irmãos, ou pelo menos primos em primeiro grau, falando em termos coletivos. Estamos aqui diante de uma família extensa com 2 ramos. E, como membros de famílias extensas em geral,
Eles tendem a amar e odiar uns aos outros e a fazer várias comparações hostis sobre os traços de caráter e peculiaridades de um e de outro. Houve e continuam presentes fortes mudanças de rivalidade e inveja entre Norte e Sul. Como parentes envolvidos em um negócio familiar, tendem a confiar um no outro e, na verdade, precisam um do outro. Mas não só do ponto de vista material. Também se usam mutuamente para propósitos psicológicos, a fim de estabelecer identidade tanto por meio da diferenciação, separatio, quanto da identificação, participation mystique. Mesmo que reivindiquem identidades separadas, estão ligados cultural e historicamente para o bem ou para o mal. Seus processos de individuação estão entrelaçados. Diferenças importantes entre eles também são evidentes, e estas se tornam foco das polarizações que ocorrem sem cessar. Do âmbito histórico, esses dois grupos culturais têm percorrido caminhos separados e trilhado jornadas distintas. Na América do Norte, os fundadores míticos foram peregrinos em busca da liberdade religiosa. Nas Américas Central e do Sul, as figuras fundadoras foram conquistadores, homens como Cortés e Pizarro, em busca de territórios e riquezas. No Norte, os Estados Unidos e o Canadá construíram seus sistemas político e social, e, em decorrência, também sua identidade, sobre o alicerce de tradições culturais e intelectuais inglesas, holandesas, alemãs e francesas. Os ancestrais eram, sobretudo, protestantes compenetrados que acreditavam estritamente na Bíblia e seguiam a ética do trabalho com zelo religioso. Vieram para a América em fuga de perseguições religiosas e para começar uma nova vida. Chegaram com a intenção de ocupar a terra e permanecer. O mito deles era a América como a Nova Jerusalém. As populações das nações latinas do Sul, ao contrário, procederam sobretudo das culturas mediterrâneas da Espanha, de Portugal e da Itália. Sem estarem em fuga de perseguições religiosas, tampouco vindo à América com a intenção de se estabelecer de modo permanente, em muitos casos, procuravam juntar riquezas, voltar para a Europa e viver de modo confortável. Eram principalmente católicas romanas e seu vínculo com a velha pátria era talvez mais íntimo e indissolúvel. Essas populações não se separaram da pátria-mãe do mesmo modo que os imigrantes do Norte. Oficialmente, a identidade das nações sul-americanas permaneceu de vários modos bastante ligada às raízes europeias, se comparada à dos seus primos do Norte. Além disso, muitas das diferenças entre as culturas do norte da Europa e da região mediterrânea foram transferidas para as Américas, e os conflitos e as projeções mútuas da sombra que havia se formado ao longo dos séculos entre as culturas europeias foram retomadas e repetidos nas Américas. Por várias centenas de anos, os povos da América do Norte e do Sul estavam satisfeitos em se felicitar pelas virtudes percebidas e em projetar a sombra no outro. Hoje em dia, esse tipo de divisão e projeção ingênuas e egoístas tem se tornado impraticável, porque as populações do Norte e do Sul vêm se misturando com muito mais densidade e a consciência está dissipando as projeções de idealização ou de demonização de imagens motivadas pela fantasia. Devido à globalização, muitas das diferenças históricas e culturais de maior destaque entre as populações do Norte e do Sul também estão desaparecendo com rapidez. À medida que a familiaridade e a similaridade aumentam, torna-se mais difícil projetar o outro estranho,
nos vizinhos. Poderia-se supor que as culturas anglo-saxônica e latina do norte e do sul, respectivamente, representam elementos importantes do inconsciente uma para a outra, capturados nas projeções enviadas de cá para lá e vice-versa. A análise da projeção dessas imagens pode de fato levar à individuação, no sentido de produzir mais consciência em cada lado e também estimular ambos os lados rumo à assimilação e integração do conteúdo projetado. Esse movimento, por sua vez, possibilitaria um avanço no sentido de melhores relações e maior totalidade envolvendo os dois lados da divisão. Para começar, poder-se-ia perguntar: se cada lado se olhasse no espelho da posição do outro, o que veria? Há pelo menos 3 grandes fontes de ansiedade na atmosfera psíquica entre eles, e cada uma delas tem a ver com o medo de perder uma identidade já estabelecida. A. Globalização. B. Contraposição apoliniana versus dionisíaca. E C. Migração. Os efeitos econômicos e culturais da globalização aumentaram a ansiedade quanto à perda da identidade em países tanto da América do Norte como do Sul. Por um lado, a globalização tem sinalizado a pretensão de ser uma força colossal permanente, uma maré que pode conduzir todos os navios e aumentar as perspectivas de paz e prosperidade em todo o planeta. Embora prometa melhorar o padrão de vida de todos, porém, ela também parece beneficiar inevitavelmente um pequeno grupo de privilegiados, muito mais do que a vasta maioria dos demais. Ao mesmo tempo, ameaça eliminar características culturais típicas e reconfigurar cada nação à imagem de um gigantesco centro comercial abastecido com os mesmos objetos e repleto de consumidores trajados de idêntica indumentária. A globalização ameaça desencadear uma comercialização desenfreada e dissolver tudo em uma uniformidade universal. Essa é, portanto, uma ameaça à distintividade, objetivo essencial da individuação. Ela parece se opor frontalmente ao princípio de individuação. Esse é um perigo a que Jung se referia com frequência. A força dos movimentos coletivos pode arruinar os indivíduos com facilidade. A distintividade se perde e a homogeneidade predomina. Essa perda da alma leva a uma regressão psicológica severa, em que o coletivo engole a identidade da pessoa individual. No mito, essa situação seria representada como a prisão na barriga da baleia, ou como a princesa cativa vigiada por um dragão. A mesma catástrofe ameaça hoje grupos e nações. Eles podem ser absorvidos por coletividades maiores e perder sua distintividade cultural. É sinal de saúde psíquica lutarem contra isso. Por outro lado, a globalização oferece possibilidades de união e integração talvez nunca antes vistas na história da humanidade. O equilíbrio a ser alcançado nesse caso é o que se dá entre a necessidade de preservar a distintividade, separatio, cultural, e a oportunidade de integrar conteúdos desconhecidos e antes inconscientes, conjunctio. Essa é a tensão clássica da individuação. Significaria um pouco menos de soberania por parte das nações e renúncia a alguns dos elementos narcisísticos do senso de unicidade endêmico em toda a cultura tradicional,
com o objetivo de incluir e integrar alguns novos elementos. Outro aspecto dessa tensão se refere a tendências arquetípicas opostas arraigadas nas culturas das Américas do Norte e do Sul. Os países latinos parecem sedutora e talvez excessivamente dionisíacos em comparação com os do Norte, muito mais orientados para a sensualidade e o prazer físico do que para as rotinas de trabalho disciplinado e controle emocional comuns da cultura setentrional. O Carnaval do Rio de Janeiro oferece uma exibição fulgurante de tudo o que é assustador para uma consciência anglo-saxônica reprimida: sexualidade flagrante, exposição total da beleza do corpo, música e dança intoxicantes, folia desvairada a noite inteira e cores muito reluzentes. Além disso, a literatura produzida pelos grandes romancistas e poetas da América Latina evoca um estado mental exótico, estranho e instável nos leitores anglo-saxônicos. A música latina movimenta o corpo de maneiras desconhecidas e imprevisíveis. O espírito dionisíaco de intoxicação e excesso do Sul invadiu o Norte. Essa é uma ameaça de inconsciência lunar à consciência solar estável do Norte. Por outro lado, como acontece com os problemas e as oportunidades que surgem com a globalização, esta oferece também um ensejo dos mais propícios para se integrar o inconsciente e se chegar a uma nova síntese de padrões arquetípicos. Síntese que, se realizada de modo consciente, pode levar a maior plenitude. De novo, trata-se de chegar a um equilíbrio entre a necessidade de preservar a distintividade separatio cultural e a igualmente importante necessidade de construir uma nova síntese conjunctio. Uma terceira ansiedade e tensão resultam da migração humana em massa que está em andamento nas Américas hoje em dia. Nas últimas décadas, testemunhamos a ocorrência de um dos maiores deslocamentos populacionais na história humana dos países latinos para os Estados Unidos e Canadá. Essa imagem de invasão cultural, correspondente no Sul à invasão da língua inglesa nos negócios e no entretenimento, através de meios como televisão, cinema, rock and roll e cultura popular anglo-saxônica em todas as suas variedades, cria ansiedade diante da possibilidade de perda dos valores e imagens fundamentais que entraram na formação das identidades dessas diversas culturas. O medo psicológico é uma perda dos limites e da distintividade, um embaçamento dos pontos de referência culturais e um desarranjo dos elementos psicológicos que foram separados e diferenciados no decorrer de séculos de vida cultural. O desafio é integrar essas populações de modo a produzir uma síntese de elementos genuína e não a apropriação de uma pela outra. Esse é o desafio da conjunctio. No atual confronto das culturas anglo-saxônica e latina, por certo, há evidências de que há forte constelação de opostos e de que essas atitudes culturais contrárias se desenvolvem com base em projeções de sombra mútuas. Nessa arena, complexos históricos e estruturas culturais arquetípicas envolveram-se em um embate apaixonado, e pode-se supor que a psique se prepara para produzir uma nova mescla de características contraditórias. Já se observa que uma das consequências da globalização em todo o mundo é a aceitação do multiculturalismo como atitude dominante no cenário contemporâneo. Um derivado dele, muitas vezes citado com humor e todavia fundamental, é a necessidade de observar o chamado politicamente correto na vida pública. O politicamente correto proíbe tratamento preconceituoso a qualquer indivíduo ou minoria na população geral.
como é evidente, ainda continuam e, na verdade, devem permanecer diferenças entre grupos de pessoas, mas não devem desencadear juízos de valor precipitados. Em vez de hierarquias de valor de cima para baixo, o novo ideal é ter colaboradores e compatriotas lado a lado. Aplicado às diferenças Norte e Sul nas Américas, isso significa que não podemos julgar o Norte como melhor porque está em cima ou mais alto no mapa, enquanto o Sul está embaixo e, portanto, é inferior. O multiculturalismo desconstrói o mapa. Em vez de um centro de poder único, existem agora muitos lugares de influência. O multiculturalismo também transforma opostos em polaridades contrastantes e, assim, elimina a divisão e a descarga e a projeção da sombra densa no outro estranho. A percepção multicultural dá origem a um tipo de consciência que pode transitar em diferentes ambientes e contextos nacionais e sociais, sem julgamentos preconceituosos. Isso não significa que não haja nenhum julgamento, mas antes que os juízos são feitos na base da análise e do exame, e não de projeções do momento. As Américas hoje, tanto a do Norte como a do Sul, são receptáculos culturais gigantescos para populações de todas as regiões da Terra. Começando com a invasão dos exploradores e colonizadores da Europa, esse movimento continuou com a importação de grandes populações africanas durante os anos de escravidão, a imigração de povos asiáticos durante os anos de expansão e desenvolvimento, e outras migrações e imigrações em massa durante os últimos 200 anos. As Américas são o único lugar no planeta. As Américas são o único lugar no planeta onde todos os povos do mundo vivem juntos hoje, em grande número, sob bandeiras únicas e assumindo identidades nacionais semelhantes. E o atual confronto e interação entre Norte e Sul nas Américas vem aumentando a temperatura nesses receptáculos, pressionando o processo de integração a avançar ainda mais. A consciência necessária que está nascendo nesses continentes colonizados pode ser um arauto do futuro, uma espécie de consciência que será exigida cada vez mais pelo mundo afora. Com ela, chega o conceito do ser humano como cidadão do mundo, onde quer que ele por acaso viva e de onde venha. De modo paradoxal, as forças que vêm motivando os movimentos de massa do coletivismo e da homogeneização estão também produzindo um ambiente global em que o indivíduo pode ser respeitado e estimado de maneira mais adequada. Nesse sentido, surge um novo mundo de oportunidades para a individuação. Outra característica da consciência que vem emergindo da interação entre Norte e Sul é a percepção aguçada da exploração da natureza e dos povos que habitaram essas terras por milhares de anos, antes que os exploradores e colonizadores europeus chegassem. Como as forças da globalização e da modernização pressionam sempre mais no sentido de ocupação de florestas tropicais e outras regiões despovoadas e não domesticadas, há uma percepção crescente da fragilidade do meio ambiente global e da cruel exploração e eliminação das poucas pessoas que ainda vivem nas regiões indomadas. A natureza dramática das mudanças que ocorrem no mundo natural em decurso de tempo tão breve na longa história do planeta, dá origem a uma pergunta candente. Quanto tempo mais essa situação pode ainda continuar sem causar danos irreversíveis ao planeta como um todo? A descoberta de povos nativos entre nós e a percepção crescente da crise ambiental
estão, acredito, levando as culturas das Américas do Norte e do Sul a um vínculo mais profundo com o inconsciente coletivo e com a anima mundi. O que emerge agora é uma consciência ecológica que faz ressoar alguns mitos da Grande Mãe, mas não no sentido de uma regressão cultural a um estado pré-tecnológico de identidade com o mundo radiante, repleto de imagens do paraíso. Antes, é um movimento que pode fazer a consciência avançar para a identificação do ser humano como parte da rede que forma uma unidade planetária. A diferenciação, separatio da natureza, que foi conquistada ao longo de milênios de desenvolvimento psicológico, será assim suplantada, ou melhor dizendo, levada adiante, por um novo nível de união, conjunctio, entre as unidades apartadas da polaridade humano versus natureza. Esse estado de coisas poderia motivar os seres humanos a usar a tecnologia de uma nova maneira. Isso porque a tecnologia, talvez o maior feito da consciência humana, não pode ser abandonada por causa da percepção ecológica. Essa mesma percepção, a percepção ecológica, é produto da ciência e de suas técnicas, tecnologia. A ciência é a chave para se tomar consciência do que está acontecendo com a Terra, e a tecnologia, que é a aplicação prática da ciência, pode ser orientada para a criação de soluções em vez de apenas promover crises. Como ferramentas nas mãos de pessoas mais conscientes, a ciência e a tecnologia não são fins, e sim meios para proteger e sustentar o meio ambiente e para um relacionamento mais saudável e responsável com o planeta. Como analista junguiano, estou ciente das dúvidas e ansiedades que afligem uma pessoa envolvida em um processo de individuação. Caos aparente e muita incerteza acompanham a jornada psicológica rumo a uma nova integração e a ampliação da consciência. O princípio de individuação aplicado a valores internacionais clama por diálogo entre posições opostas e contrárias. E nesse projeto é certa a presença de dúvidas e períodos de desespero. À medida que uma posição definida e tradicional se relativiza, a identidade cultural se desestabiliza. Nas questões internacionais, não há poder controlador encarregado desse processo, e o seu centro é virtual e invisível. O processo de individuação exige que cada um questione as próprias certezas culturais que valoriza e as convicções sustentadas com devoção. Significa abandonar identificações anteriores e estar aberto à exploração do que é desconhecido e muitas vezes desagradável, separatio em nível interior. Deve haver também uma atitude receptiva para com o outro estranho e disposição para envolver-se em diálogo com esse elemento estranho, conjunctio. Isso requer a integração do elemento estranho em si mesmo, o reprimido, o sombrio, o assustador e o esquecido. A política baseada no modelo de individuação deve envolver diferenças sem demonizá-las nem julgá-las como más quando são apenas diferentes. Seu objetivo é tanto diferenciação quanto integração, o que significa manter o que já está definido e presente e agregá-lo a elementos diferentes para formar uma nova unidade sob a bandeira de um novo símbolo. Nesse esforço, a América do Norte e a América do Sul precisam uma da outra. Do jogo dialético entre suas culturas
emana um movimento rumo a maior plenitude cultural para ambos os lados.